Pura reflexão. O mais incrível é que já estamos aqui. A vida é um complexo único e sábio. Nós, isto é, a consciência que produzimos como criação, tem o poder do raciocínio. Reflexão profunda na busca do próprio eu, quem somos e o que estamos fazendo aqui neste mundo. Eu sei que tudo que nos envolve é muito complexo e, ao mesmo tempo, muito simples. Eu, por exemplo, descobri o quadro da razão da vida, onde temos um Criador, uma criação e o produto desta criação. E o que o raciocínio lógico nos diz a este respeito? É muito claro que todo Criador cria visando o que a sua criação produz. Isto é, o que uma criação produz deve servir quem a criou e não ela mesma. Isto é muito claro na mente. A escrita que a caneta produz, por exemplo, deve servir o ser humano que é o criador da caneta. Não tem lógica dizer que é a própria criação que deve se beneficiar do próprio produto que produz. Pior ainda, e totalmente irracional dizer que o Criador é que deve fazer as vontades da criação. Nós vemos que a criação humana anda totalmente ao contrário do raciocínio lógico. A consciência é o produto da criação humana. E pela lógica perfeita do raciocínio, a consciência deve servir o Criador Deus pelas suas funções, e não a carne que a criação como todas fazem. E ainda querem que Deus, que é o Criador, venha fazer as suas vontades como criação, andando totalmente contra o raciocínio lógico do entendimento. O Criador Deus, por seu lado, assentou a porção do seu Espírito em cada um de nós pela vida. E pelo propósito do Criador Deus, Ele quer que produzamos consciência deste Espírito e andemos por ele. E como andamos pelo Espírito? Pelas funções da consciência, que é pensar, raciocinar, formar ideias, ponderar e agir. Todas as consciências fazem isto pela carne, que é a criação, e por isso estão fora de função. Pelo propósito de Deus, devemos inverter esta posição, nos desligando da carne e nos ligando no Espírito. Pedro disse: já é muito que até hoje vivemos pela carne e mortificamos o Espírito dentro de nós, que de agora em diante vivificamos o Espírito e mortificamos a carne, para que, o tempo que ainda nos resta na carne, não façamos mais as nossas vontades, mas a vontade de quem nos criou. Devemos então, a partir de agora, pensar, raciocinar, formar ideias, ponderar e agir pelo Espírito. Seria uma troca radical de corpo, uma metamorfose existencial, literalmente outra pessoa. E assim, no dia da morte carnal, as nossas consciências voltariam a Deus com o Espírito, e lá no plano espiritual, desfrutariam a vida eterna delas, com o Espírito, concluindo assim o propósito do Criador Deus. Ao passo que, se a consciência andar pela carne, assim que a carne morrer, automaticamente a consciência cairá no vazio eterno sem volta.